Olá, alunos do nono ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui é a professora Kézia, professora de ciências de vocês. Na aula de hoje faremos a correção da atividade do dia 6/5/2020, certo? Nessa atividade abordamos o conteúdo movimento dos corpos. A primeira questão dizia o seguinte: quando podemos dizer que um corpo está em movimento? Vamos lá. Primeiro, para determinar o estado de repouso e movimento de um corpo, eu preciso adotar um referencial. Então, um corpo ele está em movimento quando a sua posição varia com o tempo. Isso tudo em relação a um referencial adotado, certo? Na segunda questão, dizia o seguinte, olha, a forma da trajetória de uma partícula depende do referencial adotado. Dê um exemplo. Primeiro, o que é uma trajetória? Lembram lá da nossa aula? Trajetória é o caminho percorrido pelo corpo. Mas essa forma vai depender do meu referencial adotado? E aí? Sim, a trajetória de uma partícula ela depende do referencial adotado. Como, por exemplo, imagine que um trem ele se desloca com velocidade constante. Se um passageiro deixar a sua bolsa cair, ela cairá numa trajetória vertical. Para um observador parado na estação, a trajetória da bolsa será parabólica. O mesmo acontece, por exemplo, em um avião em pleno voo, se ele deixar cair uma caixa. Para o passageiro que está dentro do avião, essa caixa cairá em movimento retilíneo. Já para um observador no solo, essa caixa efetuará um movimento parabólico. Compreenderam? Vamos para a terceira. Olha, na terceira questão diz o seguinte: um livro sob sua mesinha de estudo pode estar em movimento? Justifique. Será que ele pode estar em movimento? O que é que eu preciso para determinar se o meu corpo está em repouso ou em movimento? Eu preciso adotar um referencial. Logo, este livro ele pode estar em movimento. Se o referencial adotado, por exemplo, for o Sol, pois, juntamente com todo o planeta Terra, o seu livro lá na sua mesinha de estudos, ele está girando ao redor do Sol. Logo, ele pode estar em movimento. E a quarta questão pergunta: existe repouso absoluto? Justifique sua resposta. Lembrando que repouso ocorre quando a posição do corpo ela não varia de acordo com um dado referencial. Mas e o repouso absoluto? Ele existe? Vamos lá. Na física não existe repouso absoluto. Por quê? Porque um corpo ele pode estar em repouso em relação a um referencial e em movimento em relação a outro referencial. Por isso, não podemos dizer que um corpo ele está em repouso absoluto. Espero que tenham compreendido. Como, por exemplo, se eu adotar o Sol como referencial, todos os corpos aqui no planeta Terra estarão em pleno movimento, certo? Espero que tenham compreendido. Até a próxima aula.